quero cumprimentar a você que participa conosco desta programação com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para apresentar mais alguns vídeos de participações dos nossos jovens na Escola Bíblica Dominical neste último fim de semana. Uma vez que, naturalmente, não podemos apresentar todos os vídeos em razão do nosso curto espaço de tempo que temos na Escola Bíblica Dominical. E hoje, em nossa programação, nós estaremos iniciando aqui, a partir de hoje, uma abertura para uma entrevista com os nossos jovens para saber as experiências deles na participação da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos iniciando aqui esta programação com uma entrevista feita a um dos nossos irmãos, um nosso jovem, que se trata do nosso irmão Fábio Gonçalves de Sales. O Fábio, ele pertence ao grupo de jovens da nossa igreja ali no bairro Bom Pastor, em Manhuaçu, no estado de Minas Gerais, onde está o pastor Sérgio Araújo. E hoje o Fábio vai nos dar aqui uma entrevista que nós faremos com ele, relacionada à participação dele e dos jovens de sua igreja na Escola Bíblica Dominical. Ô Fábio, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Você vai nos contar a sua experiência como jovem com relação à Escola Bíblica Dominical aos domingos pela manhã. E vai nos dizer também a sua participação e a participação dos jovens nos estudos da Escola Bíblica, nas reuniões de jovens. E, inclusive, o que os jovens têm alcançado nos estudos da Escola Bíblica e, por fim, até qual tem sido a utilidade, o benefício da Escola Bíblica para os jovens. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A EBD, aos domingos pela manhã, tem sido uma bênção na vida daqueles que estão em comunhão e que buscam alcançar mais uma revelação através da palavra, porque através dela muitos alcançam as bênçãos, entendimentos que antes não alcançavam e ajudam nesses dias duvidosos, trabalhosos e atribulados. Os jovens, principalmente, têm estudado nas reuniões de jovens mais profundamente a palavra, para que, nesses momentos difíceis a qual eles estão, possam permanecer na presença do Senhor, através da fé e através do temor. A palavra revelada, principalmente na EBD, tem sido uma vitória nas nossas vidas. Muito bem, Fábio, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje na nossa programação, porque você nos deu informações bem detalhadas a respeito da importância da participação dos jovens na Escola Bíblica Dominical e o resultado disso para a vida espiritual dos jovens em sua igreja, que certamente é o mesmo resultado na participação de todos os jovens que têm também feito este mesmo trabalho em todas as nossas igrejas. Muito obrigado a você e também ao nosso querido pastor, o seu pastor, o nosso companheiro, o Sérgio Araújo, pelo empenho na preparação deste vídeo, o contato com você. E eu quero estender também meu agradecimento ao pastor Pedro Martins, que cooperou muito com esse trabalho. Eu fico assim muito agradecido. Agora, irmãos, nós vamos dar início à nossa parte de apresentação de alguns vídeos que nós iremos apresentar aqui nesta programação, que irão servir de resposta à nossa pergunta que foi formulada na última Escola Bíblica no dia de ontem, a respeito da obra de Davi e da obra de Saul, e dentro do assunto atual de Davi como tipo do Senhor Jesus no Velho Testamento. Jesus no Velho Testamento e Davi como tipo da pessoa do Senhor Jesus. E a pergunta é a seguinte: lendo o texto em 1 Samuel 28, 19 e 20, enfatize a situação final da obra de Saul, quando consultou a pitonisa, levando-se em conta o aspecto profético aplicado aos nossos dias. Primeiro, identifique também quais foram as respostas da feiticeira e os resultados, naturalmente, dessa resposta na vida de Saul. Por último, faça uma comparação entre o final da história de Saul com o final da vida de Davi, verificada no texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. A nossa primeira resposta virá
de uma das nossas irmãs da nossa igreja em Portugal. Desta vez é a igreja de Cartacho. Essa igreja fica ali indo para o norte de Portugal e é a igreja onde está o pastor França. Ele está ali como pastor daquela igreja, Alexandre França. E a jovem que vai falar é a Maria Eduarda. Maria Eduarda vai dar essa resposta, essa primeira resposta relacionada a esta pergunta. O Espírito Santo se retirou de Saul, e o Senhor não falava mais com ele, conforme escrito em 1 Samuel 28:6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Profeticamente, aponta para um homem que vive na obra da carne, tem a revelação do Espírito Santo e que caminha na sua própria razão. O desespero e a falta de temor de Saul fez com que ele fosse até feiticeira. Ele procurava uma figura, tipo do homem que procura no mundo quem seguir. Em 1 Samuel 28:11 diz: A mulher então lhe disse: A quem lhe farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Ali Saul sai de um ambiente de comunhão e vai para um ambiente de morte, porque queria falar com um homem mudo. Em 1 Samuel 28:14 diz: Ele disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou. Saul ali se prostra diante do adversário, que está numa figura de um homem mudo, tipo do homem que cede às tentações do inimigo para conseguir o que quer, entregando sua vida à morte. Saul terminou seus dias sem temor, fora da fortaleza e sem o Senhor, tipo da obra da carne que é ministrada pelo adversário, sem o governo do Espírito Santo. Já Davi, tipo da obra do Espírito Santo, terminou seus dias vivendo em comunhão, com temor e tendo o Senhor como sua rocha de salvação. Em 2 Samuel 3:1 diz: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Irmãos, é notável a maneira como a irmã finalizou a resposta dela quando ela disse que o homem sem a revelação do Espírito Santo, ele caminha na sua própria razão. E por isso, Saul terminou os seus dias sem temor do Senhor e sem o Senhor. Mas, por outro lado, Davi terminou seus dias vivendo em comunhão com o Senhor, no temor do Senhor e tendo o Senhor como a rocha da sua salvação. Muito bem colocada a resposta da nossa irmã. Nós agora vamos então dar continuidade apresentando os demais vídeos e desta vez vamos apresentar duas respostas para os irmãos. Uma primeira, ela vem de lá da Paraíba, no nordeste do Brasil, que é a jovem Vitória Lima. Ela é do grupo de jovens da igreja de Tibiri, lá na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Aliás, houve uma excelente participação, desta vez, dos nossos jovens de Paraíba, do estado da Paraíba. Enviaram vários vídeos, muito bem colocado ali. E irmãos, inclusive, além de Tibiri, na cidade de Santa Rita, também Mangabeira, Pilar, Itabaiana. Houve uma contribuição, uma participação notável dos nossos irmãos. Vamos ouvir então agora a irmã Vitória Lima. E logo em seguida teremos também do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro nós temos o Jefferson de Araújo. O Jefferson, ele é da área de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas o Jefferson está atualmente participando ali das igrejas da Gávea, Botafogo, ali na zona sul do Rio de Janeiro. Teremos então essas duas respostas, uma na sequência da outra. A paz do Senhor a todos os irmãos. Em resposta à pergunta da EBD, e lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 19 e 20, identificamos que o final da obra de Saul foi muito triste, pois Saul ele não ouvia mais a voz do Senhor. Mesmo ele querendo muito, o Senhor não se revelava a ele. E a palavra fala que sem profecia o povo se corrompe. Nos nossos dias, temos que ter o cuidado de sempre obedecer ao Senhor, sempre se alimentando da sua palavra, que é o que nos fortalece. E Saul, ele estava fraco porque não se alimentava mais da profecia, sendo levado agora pelo engano e pela idolatria. Paz do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo 4:1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Como nos últimos dias de Saul, o homem do nosso tempo tem escolhido dar ouvidos a vozes de enganos do que ouvir a voz do Espírito Santo. O nome pitonisa significa serpente. Desde o Éden,
Pelo pecado da desobediência, o homem tem dado ouvido à voz da serpente em detrimento de ouvir o conselho do Senhor. Por isso, tomando para si um juízo de morte e escolhendo entrar pelo caminho do pecado. Como temos estudado, ouvir a resposta daquela mulher, Saul se encontra caído, com medo e fraco. Assim é o quadro do homem que tem escolhido abrir mão de ouvir o conselho do Espírito Santo. Como vimos no livro de 2 Samuel, no capítulo 3, verso 1, Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul se enfraquecendo. Podemos estabelecer uma comparação do final dos dias de Saul e Davi da seguinte maneira: Saul, nos seus últimos dias, encontrou a morte, juízo que tomou para si no momento em que escolheu deixar de ouvir o conselho do Senhor. Davi jamais abriu mão de ouvir o conselho do Senhor. Por isso, nos seus últimos dias, viu Salomão ser coroado rei. Para o fiel, o governo é o do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmã Vitória, a sua participação na colocação ali da citação de Provérbios. Provérbios 29, verso 18, quando a irmã disse: sem profecia o povo se corrompe, porque Saul já não ouvia mais a voz do Senhor. Então o Senhor não se revelava mais a ele. E por isso Saul estava fraco, porque não se alimentava mais da profecia. Muito bem colocada essa resposta que a irmã enviou neste vídeo. Também o Jefferson, a colocação do Jefferson foi uma comparação muito boa, porque a comparação de Saul com os homens dos nossos dias, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Essa comparação foi muito bem feita, e por isso Davi, ele viu Salomão sendo coroado como rei nos seus últimos dias, porque para o fiel, o governo da obra do Espírito Santo é o governo do Espírito Santo. Muito bem colocado pelo nosso irmão Jefferson. Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade agora, apresentando mais respostas, porque essas respostas, elas na verdade, elas se adicionam, se somam às demais que os irmãos enviaram nos inúmeros vídeos. Cada irmão fez uma colocação, cada irmão fez uma abordagem, uma demonstração de que os nossos jovens estão estudando a Bíblia, estão aprendendo da palavra do Senhor, como no início na entrevista o nosso irmão Fábio comentou. E agora nós vamos então para lá o Ceará, lá no nordeste do Brasil. Agora é o jovem Felipe Ricardo. O Felipe Ricardo, ele pertence à Igreja da Vila, em Fortaleza. E interessante que o Felipe Ricardo vai dar uma resposta muito importante a respeito da pergunta. E logo em seguida nós vamos lá para o extremo do Brasil, vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde ali a jovem Adriele Dembosque, ela pertence ao grupo de jovens da igreja de Ijuí, onde ali o pastor é o pastor Maurício Freire, e ela vai também dar uma resposta à nossa pergunta hoje. Nós podemos ver, tanto no verso 19, tanto no verso 20, que a situação final da obra de Saul foi a decadência espiritual, pois ao consultar Pitonisa, ele deixou de lado todo o profético e passou a buscar os argumentos temporais da religião, que aparenta ser agradável, tem bom aspecto, tem bons conceitos, mas é a total rejeição à direção do Espírito Santo, pois rejeita todo o projeto redentor. No final do versículo 14, mostra que Saul havia entendido que era Samuel a quem a Pitonisa estava vendo ali, e ele se prostrou, mostrando que quando o homem perde totalmente a direção do Espírito Santo, ele entra nos seus próprios argumentos, cai no projeto do adversário. Ele não tem mais a direção de Deus, porque tem os seus próprios entendimentos e aquilo que para si é agradável. E quando Saul se prostra diante do adversário, mostra que estava em total declínio espiritual. Estava fora do projeto da salvação. Por estar em desobediência, ele trouxe juízo para todo o povo, e a Pitonisa disse que ele e todo o povo cairia nas mãos dos filisteus. No capítulo 31 de 1 Samuel nos mostra justamente que o povo de Israel foi derrotado, junto com Saul, que morreu com seus filhos. Saul tirou a sua própria vida, como nos mostra em 1 Samuel 31, versículo 4, mostrando que o homem, quando sai da presença do Senhor, ele comete contra si um ato de suicídio, pois deixa o caminho da vida eterna e entra no caminho da morte eterna. Em 2 Samuel 3:1 nos notifica que a obra de Saul enfraquecendo.
ela enfraqueceu enquanto a obra de Davi ia se fortalecendo, confirmando que a obra de Saul se enfraquece com o tempo, pois rejeita toda a direção do Espírito Santo, rejeita o projeto eterno de Deus. Mas a obra de Davi permanece, pois é do Senhor, e o Senhor é de eternidade a eternidade. Saul levou para si aquilo que é passageiro, aquilo que é do homem, aquilo que é temporal, caindo no projeto do adversário, que engana o homem com aquilo que é de boa aparência, uma boa religião, com bons argumentos racionais, que amacia o seu próprio ego, rejeitando todo o projeto de Deus, levando a si e aos que estavam ao seu redor a um fim triste, que é a morte espiritual. Amém. E a paz do Senhor Jesus. A obra de Davi representa a obra do Espírito Santo, em que o Senhor fala com seus servos dispostos a obedecer sua voz. Na desobediência constante de Saul e sua inclinação a satisfazer seus próprios interesses, não havendo espaço para o Espírito Santo e só para a carne, o Senhor parou de falar com ele. Na procura pela pitonisa, em resposta ao anseio de sua alma já vazia sem o Senhor, em 1 Samuel 28, no verso 19, destacamos que amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Comigo não era com Samuel, muito menos com o Senhor, pois não era Samuel que falava com Saul. O texto em 2 Samuel 3:1 relata que Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. A palavra se refere a Davi, ou seja, Davi estava vivo, e os da casa de Saul, porque Saul já estava morto. Mas a mentalidade de Saul ainda existia na vida daqueles que insistiam em fazer guerra contra Davi, como foi o caso de Simei. A obra do Espírito Santo permanece viva e se fortalece, pois é da eternidade. A mentalidade da obra de Saul vai se enfraquecendo cada vez mais, pois não há como resistir à obra do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Felipe Ricardo, eu vou acabar convidando você para pregar na minha igreja, porque você foi um pregador. E só faltou no final fazer um apelo, quer dizer, aquele apelo para salvação, para muita gente aceitar o Senhor, porque a sua palavra foi uma palavra muito especial. Porque eu quero destacar aqui a expressão usada, meu irmão, quando você disse que a decadência espiritual de Saul foi porque Saul se prostrou diante do adversário, decaído. Pois o homem, quando perde a direção do Espírito Santo, ele cai no projeto do adversário. Muito importante esta expressão que o irmão usou na sua resposta. E a irmã Adriele também, ela disse que embora Samuel já estivesse morto, a mentalidade de Saul também, que já tinha morrido, essa mentalidade, ela continuou existindo na vida daqueles que insistiam em fazer guerra contra a casa de Davi. E a obra do Espírito Santo, a irmã terminou dizendo, que ela permanece viva e ela se fortalece, porque essa obra é da eternidade. Muito bem colocada a resposta da nossa irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, chegamos agora ao final desta apresentação, onde aqui os irmãos puderam contemplar e participar aqui, os nossos jovens da igreja, com inúmeros vídeos, inúmeras respostas, mostrando o interesse deles e o aprendizado deles da palavra do Senhor. Muito boa essa participação dos nossos jovens. Eu agora, para encerramento, eu gostaria de agradecer, a todos os jovens que enviaram os seus vídeos para esta programação e para a Escola Bíblica Dominical. Quero dizer também que se algum jovem desejar enviar algum vídeo contando a sua experiência relacionada à Escola Bíblica Dominical, nós receberemos aqui. Pedimos naturalmente que não sejam vídeos muito longos, para nós podermos aproveitar aqui vídeos de menos de 1 minuto, de preferência, onde os irmãos possam contar ali, sintetizando em poucas palavras, a sua experiência com a Escola Bíblica Dominical. Além daqueles vídeos das respostas da Escola Bíblica, e que também nesses vídeos nós iremos nos esforçar para apresentar todos eles. Eu quero dizer para os irmãos que aqueles vídeos que não foram apresentados, nós iremos agora colocar ali os nomes dos nossos irmãos que participaram
no nosso site. E os irmãos podem ver lá, né, no nosso site da Rádio Manaim, da Igreja Cristã Maranata, poderão ver ali todos os seus nomes, por estados, por cidade, para identificar ali a sua participação. E caso você queira enviar também os vídeos, as contribuições, você pode enviar por essa indicação aqui, ou melhor, esse endereço que está aqui na tela, que é o contato@radiomanaim.com.br. Pode enviar, nós receberemos e faremos todo o possível para apresentar o seu vídeo na Escola Bíblica Dominical. Para finalizar, eu quero agora lembrar que daqui a pouco nós teremos o culto às 20 horas, né, que é o culto de louvor da igreja, e é nesse mesmo canal de YouTube, e nós te convidamos então para permanecer e participar desse nosso culto. Um abraço a todos, que Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.